Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis deste lado, nós vamos prosseguindo com a nossa jornada de leitura bíblica. Hoje leremos do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Jó. Antes, porém, vamos orar, vamos falar com o Deus das Escrituras. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, esta hora gloriosa de oração, nós te damos graças, porque tu és bom, tua misericórdia ela é infinita e dura para sempre. Revele-se a nós a partir da sua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o dia 66 e nós vamos ler do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Jó. Então, Bildade de Sua respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no seu lugar, que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Nós nascemos ontem, não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão, não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer, senão o pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama? Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Quando é arrancada do seu lugar, este rejeita e diz: nunca a vi. Esse é o fim da sua vida, e do solo brota outras plantas. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos do que fazem o mal. Mas, quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não existirão. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saiba, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala como o sol, e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontestáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ela apanha algo, quem poderá pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia a sua ira, até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como, então, poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe.
poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz? Mesmo que eu chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria com uma tempestade sem motivos, multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força, ele é mais poderoso ao tribunal. Quem o intimidará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes, se não é ele. Quem é então? Meus dias correm, mais velozes que um atleta. Eles voam, sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim meu apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me consideras inocente. Uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações têm contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar-me a obra de suas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens olhos de carne e enxerga como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos da tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado. Embora saiba que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que moldastes como barro e agora me farás voltar ao pó. Acaso não me despejaste como leite, não me coalhastes como queijo? Não me vestistes de pele de carne, não me juntastes com ossos de tendões? Deste minha vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidastes do meu espírito. Mas quando escondestes o teu coração, e agora sei o que pensavas, se eu pecasse, estaria me observando e não deixaria sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Traz-me novas testemunhas contra mim, e contra mim aumenta a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhas sucessivas. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferiria ter morrido antes que alguém pudesse me ver. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto ao ventre para a sepultura, já estarias no fim. Os meus poucos dias, afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz
é escuridão. Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas estas palavras? Irá conformar-se? O que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens, ninguém o repreenderá por sua zombaria. Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Por que sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade, logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Então Jó respondeu: sem dúvida, vocês são um povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. A estenda dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves dos céus, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela instruirá. Deixe que os peixes do mar o informe. Quem de todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. E ouvindo, não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder, e ele pertence o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona não pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se a solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o engano quanto o enganador, e a ele pertence. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas posta pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruina os homens de sólida posição. Cala os sábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa.
priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminho. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse. Vocês conseguiriam enganá-lo? Como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia, se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele não aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza, são defesas, não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer, porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse. Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta-te de mim a tua mão, e não mais me assuste com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi, mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que me esconderes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento, perseguirás a palha, pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrenta os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo-lhe limite os meus passos. Assim, o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. O homem nascido de mulher vive pouco e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas os olhos num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número dos seus meses, estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, o morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão, não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondestes na sepultura e me ocultastes para a tua ira. Se tão somente me impuseres um prazo e depois de lembrares de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo contarás então os meus passos,
mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam a terra, assim destrói a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honra os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilha, ele não vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Fizemos hoje a leitura do capítulo 8 ao capítulo 14 do livro de Jó. Permitindo Deus, amanhã prosseguiremos na nossa jornada de leitura da palavra de Deus. Forte abraço, fiquem na paz do Senhor.